Um dos componentes mais importantes da aptidão física, tanto relacionada à saúde como relacionada ao esporte, é a força muscular. E, para avaliar a força muscular, nós dispomos de inúmeros equipamentos úteis, precisos e aplicáveis à atividade física e ao esporte. Antes de tudo, é preciso fazer distinção entre os três tipos de força. A força dinâmica é aquela desenvolvida quando o indivíduo consegue resistir ou vencer uma determinada carga, resistência, com o movimento da articulação. A força dinâmica ou isotônica é a mais utilizada, a mais realizada durante as atividades físicas e esportivas. Depois nós temos a força isométrica ou estática. É a força, a capacidade de um músculo ou grupo muscular de suportar uma determinada carga sem movimento articular. É a força que é realizada, mas não é possível observar movimento na articulação. E a força isocinética é aquela força desenvolvida com uma velocidade constante. A força isotônica ou dinâmica, como foi dito, é a mais realizada durante uma atividade física e esportiva. Algumas modalidades esportivas, elas são realizadas, desenvolvidas com a aplicação da força isométrica, como, por exemplo, os levantamentos de peso. Nessas modalidades esportivas, o indivíduo, por alguns segundos, ele fica com o peso em posição estática. Já a força isocinética é uma força mais desenvolvida, realizada em laboratório. A força isométrica é uma das opções a serem utilizadas para avaliar a força ou a aptidão física de um indivíduo. Os equipamentos necessários para avaliar a força isométrica não são muitos. Existem equipamentos que são ajustáveis para diferentes articulações, mas os mais comuns são o dinamômetro de preensão manual e o dinamômetro de extensão dos joelhos e extensão do tronco. Então, o dinamômetro de preensão manual, ele foi desenvolvido para avaliar a força que a pessoa é capaz de desenvolver apertando o equipamento. O dinamômetro de extensão dos joelhos é um equipamento onde a pessoa flexiona os joelhos, segura um suporte que tem uma corrente acoplada ao dinamômetro e, ao estender os joelhos, a força de extensão dos joelhos é transferida para os membros superiores, para a corrente e para o aparelho. A força de extensão do tronco pode ser desenvolvida, pode ser avaliada no mesmo equipamento. Contudo, a pessoa realiza uma flexão do quadril a 90 graus. E outros dois tipos de teste podem ser utilizados adaptando-se o dinamômetro de extensão dos joelhos, como a força de flexão dos cotovelos e a força de abdução dos ombros. A força de preensão manual, a força isométrica de preensão manual, ela é realizada posicionando-se o braço afastado do tronco e o cotovelo flexionado em 90 graus ou estendido. A seguir, o equipamento deve ser ajustado à empunhadura de tal forma que as falanges mediais fiquem perpendiculares ao suporte a ser tracionado. A seguir, o avaliado deve realizar a máxima preensão por cerca de 4 segundos, descansar 30 a 60 segundos e repetir o mesmo movimento mais 2 vezes. O melhor resultado deverá ser anotado e utilizado para a avaliação. Neste vídeo, nós temos oportunidade de ver como esse teste ele é realizado. A pessoa apertou por 4 segundos e o ponteiro preto ele desloca o ponteiro vermelho
que fica parado, estacionado, no máximo de força que a pessoa conseguiu desenvolver ao apertar o equipamento. A seguir, podemos zerar, colocar o ponteiro vermelho no zero e a pessoa desenvolve força mais uma vez. E a terceira vez, assim, após 3 tentativas, o melhor resultado será utilizado para as análises. Outros equipamentos existem para avaliar a força de preensão manual e são equipamentos digitais. Ao apertar, ele registra no display o máximo de força que a pessoa conseguiu desenvolver e, da mesma maneira, após 3 tentativas, utilizamos o melhor resultado para as análises. Nesses vídeos, vemos que o aparelho ele é ajustável para que as falanges mediais fiquem perpendiculares ao equipamento. Aí, assim, a pessoa pode ajustar a mão adequadamente ao equipamento e, depois de ter sido ajustado, a pessoa desenvolve a máxima força de preensão manual. O equipamento vai registrar a força e um ponteiro ficará estacionado no lugar onde foi atingido, a força que foi atingida pelo avaliado. Esses equipamentos são equipamentos hidráulicos, equipamentos fáceis de serem manuseados e muito úteis e muito utilizados em pesquisa. O teste de flexão dos cotovelos pode ser realizado no mesmo equipamento que utilizamos para avaliar a força de extensão dos joelhos e a força de extensão do tronco. Nesse caso, uma corrente maior será utilizada para que a pessoa consiga manter os cotovelos em 90 graus, os braços separados do tronco e, após isso, realizar a máxima flexão dos cotovelos por cerca de 4 segundos. Um descanso de 30 a 60 segundos deverá ser realizado e o avaliado deve ser orientado a não ajudar com o tronco, não hiperestendendo o tronco para melhorar a sua força. Após 3 tentativas, anotar o melhor resultado e o resultado será utilizado para as análises que veremos a seguir. A extensão do tronco pode ser realizada com a pessoa sentada, como na figura ao lado, ou com a pessoa em pé, mantendo o tronco em 90 graus. Ajustar a empunhadura, pegando no suporte adequadamente, realizar a máxima extensão do tronco por no máximo 4 segundos, com 30 a 60 segundos de descanso entre cada uma das tentativas e, após 3 tentativas, o melhor resultado será utilizado para a avaliação da força de extensão do tronco. A força de extensão dos joelhos ela é realizada como na figura. O avaliado ele é posicionado com os joelhos flexionados a 120 graus, tronco ereto, segurando-se o suporte do equipamento que está conectado ao dinamômetro por meio de uma corrente e, após o posicionamento do avaliado, os joelhos devem ser estendidos na máxima força possível por 4 segundos. Após 30 a 60 segundos de descanso e sendo realizadas 3 tentativas, o melhor resultado será utilizado para as análises. Neste vídeo, nós podemos ver o avaliador zerando o equipamento. Para isso, basta girar o ponteiro que será deslocado e deixado na posição onde a pessoa desenvolveu força. Esse equipamento ele é um equipamento feito para avaliar a extensão dos joelhos, mas pode ser adaptado para avaliar a flexão dos cotovelos e a abdução dos ombros. O avaliado é posicionado em cima do equipamento. O avaliador ele pedirá ao avaliado para dobrar, flexionar os joelhos e o tronco, de tal maneira que o tronco fique a 120 graus e os joelhos também fiquem posicionados a 120 graus. Após isso,
A corrente ela é conectada ao dinamômetro e o avaliado, segurando o suporte, ele vai fazer a máxima extensão dos joelhos, mantendo o tronco nessa posição ereta, e o resultado será utilizado para as análises. A força de abdução dos ombros, que permite estimar a força dos deltoides, é feita como na figura ao lado, utilizando-se uma corrente longa que permita posicionar o suporte, onde as mãos serão apoiadas na altura do processo chifoide, tronco ereto, cotovelos afastados do tronco, permitindo a abdução dos ombros. O avaliado deve realizar a máxima flexão dos deltoides, ou seja, a máxima abdução dos ombros, e após 4 segundos descansar, de 30 a 60 segundos. Assim, após 3 tentativas, o melhor resultado será utilizado para as análises. Cada um dos resultados em cada um dos testes: a força de preensão manual direita, força de preensão manual esquerda, força de abdução, força de flexão dos cotovelos, força de abdução dos ombros, extensão dos joelhos e extensão lombar, serão classificados segundo essa tabela disponível pelo fabricante dos equipamentos. Podemos somar os resultados para também estimar a força global, e o resultado pode ser dividido pelo peso corporal para termos a força relativa. Assim sendo, para os homens, um resultado superior a 70 kg na mão direita será considerado excelente. Na mão esquerda, um resultado superior a 68 kg também será considerado excelente, e assim por diante. Um resultado de extensão do joelho superior a 241 kg será considerado excelente. Um indivíduo do sexo masculino que na extensão lobar faça menos de 91 kg será considerado muito fraco para o teste de extensão lombar. E da mesma maneira, a força global, a soma dos resultados dos testes, e ao dividir essa força global pelo peso corporal, nós podemos comparar pessoas com tamanhos, pesos, massas corporais diferentes. A força global inferior a 4,81 kg de força, quilos de força por quilos de peso corporal, será considerado muito fraco. Um indivíduo cujo resultado global varie de 5,1 quilos de força por quilo de peso corporal até 7,09 quilos de força por quilo de peso corporal será considerado aceitável. E abaixo, uma tabela disponível para as mulheres. Ao se avaliar indivíduos com mais de 50 anos de idade, para todos esses resultados, devemos aplicar uma redução de 10%. Então, será considerado o indivíduo excelente na força de preensão manual direita, se esse indivíduo tiver mais de 50 anos, um resultado 10% inferior a 70. Então, 63 quilos. 70 menos 10% dará 63 quilos. Se ele atingir mais de 63 quilos, um indivíduo de 50 anos ou mais, ele será considerado como excelente. Isso tanto para os homens como para as mulheres. É muito importante avaliar a força, porque a força ela aumenta com a idade, atinge um pico por volta dos 20 aos 30 anos de idade, tanto para homens como para mulheres, e ela declina com o avanço da idade. Esse declínio ele pode ser mais ou menos acentuado conforme o nível de treinamento, prática de atividade física do indivíduo. E também os níveis atingidos, os níveis máximos atingidos, podem ser aprimorados com exercício físico, o exercício físico de força, tanto para homens como para mulheres. Por isso,
o diagnóstico da força nos capacita a monitorar como a força muscular está sendo realizada, está se comportando ao longo da vida de um indivíduo. É claro que esse tipo de avaliação é realizado principalmente em um laboratório, pois os equipamentos são equipamentos que devem ser calibrados e são sensíveis às condições ambientais. Além disso, esse tipo de força, a força isométrica, ela não ocorre na maioria das atividades físicas e esportivas. Portanto, os resultados devem ser utilizados com cautela para se avaliar este componente da aptidão física, a força muscular.